Olá, meus amados, a paz e a graça. Voltamos ao livro de Lajinha com as nossas aulas de Teologia Bíblica 1 ou Cultura Hebraica 1, do curso de Teologia Básica ou do curso de Etiologia. Falamos ao vivo de Lajinha, Minas, aqui na zona da Mata Mineira, leste mineiro, sul capixaba. O Centro de Cultura Bíblica Bereshit é o mantenedor do nosso seminário Bereshit, seminário Tabernáculo e Faculdade Bereshit. Professor Ilmar, professor de Geografia, de História, Ensino Religioso, Sociologia, Língua Portuguesa, aqui da Escola Estadual de Minas Gerais. E aqui estamos desde 92 estudando e aprendendo a Sagrada Escritura. Nada sabemos, estamos só aprendendo. Nós estamos falando das habitações do povo. E na aula passada, foi a 8ª, nós falamos das vendas das terras, no ano da remissão, no jubileu. Falamos também sobre o povo da terra, algumas pessoas que habitavam em cavernas, e os beduínos, os nômades, e encerramos falando sobre as tendas do acampamento de Israel. Nessa aula de hoje, pretendemos falar sobre as casas, como construíam casas de tijolo e de pedra, o templo de Salomão, a construção das casas, como é que se fazia os fundamentos, né, as partes das construções, os quartos e os cômodos e a iluminação. Vamos lá, vamos ver se falamos isso aqui. Vamos começar então pela construção de casa de tijolo. A palavra tijolo, a primeira vez que você encontra tijolo é lá na Torre de Babel, né? Eles queimaram tijolos, o tijolo foi como pedra e o betume como cal. Mas não é a primeira ocorrência, não. A primeira ocorrência que você vai encontrar de tijolo aí, não, de pedra, né, que é a segunda. Tijolo é a primeira mesmo, Gênesis 11:3, Torre de Babel. E nós sabemos que eles tentaram fazer aquilo, Deus veio confundir a linguagem deles para que eles separassem e não fizessem aquela torre, né? E depois nós encontramos o povo no cativeiro no Egito, ficou lá mais de 400 anos, e a função deles era o quê? Fazer tijolos para construir cidades e armazéns, Pitom, Ramsés e outras mais. Êxodo capítulo 1, versículo 14 fala sobre isso. A servidão deles foi em barro e em tijolos. E quando Moisés chegou, começa a falar, deixa aí meu povo para celebrar uma festa no deserto, Faraó aperta e tira a palha deles. O tijolo era queimado na palha, né? E sabe que o tijolo, depois que põe na forma bonitinha, feita, você tem que pôr na calheira para queimar, para ele ficar duro. Senão ele fica muito flácido e vai quebrar facilmente. Faraó tirou os tijolos. Falou, o povo está ocioso, está querendo ir atrás de festa no deserto. E vai procurar agora então. Então o tijolo era feito com barro, mas queimado. E os tijolos eram feitos, então, para fazerem construções. Então, algumas casas tinham tijolos, mas geralmente o que mais tinha mesmo é pedra, né? Palestina, parte sul, então Judéia descendo, até chegar em Eilat, lá embaixo, na divisa, é muita pedra. E também aparece uma ocorrência de tijolo gravado, cidade de Jerusalém, lá nas profetas. Falando de pedras agora, a palavra pedra é eben no hebraico, né? No grego petros, e cefas quer dizer pedrinha, fragmento de pedra, né? Nome no caso de Pedro, né? E a palavra ocorre muitas vezes, a primeira ocorrência de pedra é lá em Gênesis 2:12, no jardim do Éden, falando sobre pedra de ônix, né? Sobre onde tinha o lugar onde passavam os rios, que compunham os 4 braços que compunham os rios que passavam ali, Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates, né? Então, as pedras foram as principais, foi a principal instrumento para a construção do templo de Salomão. A gente não vê muito falar de casa construída de pedra, mas a casa principal que Salomão gastou 7 anos, depois gastou 13 para fazer os palácios dele, eram pedras. Primeiras Reis fala pedra grande, pedra preciosa, pedra lavrada, para a fundação, pedra finíssima. Primeira Reis 6:7, pedras preparadas, cortadas sem martelo e sem instrumento de ferro nem machado. Elas vinham todas prontinhas, só encaixavam. Não se ouviu uma martelada na construção do templo de Salomão. 7 anos, hein? E tinham 3 ordens de pedra lavradas, né? E eram cortadas à medida, serradas a serra para dentro e por fora, do fundamento até o teto. Está lá em 1 Reis 7. Pedras, tinha pedra de 10 côvados, quer dizer, 4,50 m, um côvado mais ou menos a distância daqui, até na ponta do dedo aqui, 45 centímetros de média. Tinha pedra de 10 côvados, tinha pedra de 8 côvados. De 8, então já dá 3 metros e pouco. A experiência de Jacó, naquela pedra lá que ele usou como travesseiro em Betel, né, em Gênesis 28:11. Você vai depois também falar sobre... então a principal construção de pedra foi o templo de Salomão.
né? E com certeza também os muros de Jerusalém em volta eram feitos de pedras, né? Construção de casas, outro item agora. A palavra casa no hebraico bait, né? Daí vem um montão de palavras compostas, tem bait, Bet-Lehem, Bet-Saida, Bet-Fagé, muitas Bet aí, tudo são casas, né? Bet-Lehem, casa do pão, Bet-El, casa de Deus, Bet-Saida, casa do príncipe, e vai para aí, Bet-Fagé, casa dos figos. Então tem muita palavra com bait, né? Essa palavra bait aparece 1704 vezes no Velho Testamento, em 19 livros. Então, muitas casas são mencionadas, por exemplo, em Sodoma, mas geralmente quando se fala de casa, é mais em cidades. Você tem a casa de Raabe, que ficava no muro, porque está na cidade de Jericó. Você tem a casa, por exemplo, de Ló, na cidade de Sodoma. Quando fala fora de casa, na área rural, é tenda. Não tem casa no meio da roça nem no deserto. As casas, geralmente, como casa, como a gente entende casa, é só nas cidades. A fundação da casa na rocha, Mateus 7:24 fala sobre isso, né? E Lucas dá o detalhe da construção da casa, né? Ele fala que é cavado, Lucas 6 fala isso, um camarada cavou, abriu o buraco e fez alicerce. E aí fazia a casa. A casa na rocha pode soprar o vento, pode vir chuva, pode vir rio, que ela vai continuar firme, né? A fundação era essa aí. O piso era de terra batida, né? Por isso que varrei a casa lá em Lucas 15:8, na parábola da dracma perdida. Ela varre a casa porque era piso batido. O chão do tabernáculo também era batido, né? Parede da casa, que fala Cantares capítulo 2:9, grades na casa. Havia o telhado naquela parte superior, que era feito assim de madeiras entrelaçadas, com aqueles galhos de árvores, com folhas secas, não é isso? E a palavra telhado aí no grego é doma, aparece no grego 7 vezes no Novo Testamento, falando daquele caso que eles tiraram o telhado para descer o paralítico, né? Em Lucas 5:19, e fala também da Atos 10 também menciona, quando ele estava lá, então, não pode confundir telhado com terraço. Terraço já é outra coisa. Terraço já pode andar pessoas em cima, casa de rico é terraço. Casa do pobre é telhado, porque é esses telhados feitos de pano, de madeira entrelaçada, cipreste, caibo, tem cantares, fala isso, essa casa é de cipreste, né, nossos caibos e tal. Terraço já é outra palavra e já é outra coisa. Então, falando de telhado, o paralítico foi, então desceu ali, né, desceu naquela casa. Então você verifica que ali para suportar, aqui tinha uma escada lateral que eles mexeram ali, tiraram e desceram o paralítico. Aparece então em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Atos também falando sobre isso. Muito bem, agora falando de janelas, né? Casa de rico tem muita janela, casa de pobre nem janela nenhuma tinha. Se tivesse era uma só, mas geralmente não tinha nenhuma. Só ricos tinham essas casas aí, né? Essas janelas. E a primeira ocorrência fala da janela do céu, lá no dilúvio, né? A janela da arca, na Gênesis capítulo 6, tinha uma janela lá em cima, feita de um côvado, né? Onde soltaram as pombas, soltou o corvo, etc. A famosa janela lá do Eute, caiu da janela, na cidade de Troade, né? Atos capítulo 20, versículo 9, é o grego turis, parece duas vezes só. Em 2 Coríntios, quando Paulo fala que quando estava lá em Damasco, depois da conversão dele, na rua direita, na casa, então, do irmão lá que morava lá, e Ananias foi lá na casa onde ele estava na rua direita para orar por ele, e Paulo desceu num cesto grande, governava a cidade o rei governador Aretas, ele menciona isso em 2 Coríntios 11. Então usaram a janela para descer Paulo por ali. E a janela da cidade de Troade, onde no cenáculo a luz começou a ofuscar, o Eutico teve um sono e caiu morto, foi ressuscitado. Então, é isso aí, falando de janelas, né? Agora, as casas dos ricos tinham parapeito, e era obrigatório fazer. Deuteronômio 22 mandava construir parapeito, que era um muro baixo em borda do telhado, que é a palavra ma'aké, só aparece uma vez aqui no texto hebraico. É chamado também de eirado, né? Sobre a parte superior da casa. Então, nós encontramos esses casos lá. Judas em Damasco, Simão o curtidor, estava no eirado, Cornélio, estava orando, era um lugar também de oração, né? E Maria, mãe de João, Lídia, Tito Justo, isso aí citando então de
de casas, né? Jason, casa de Jason, casa de Filipe, casa de Tiago, Áquila e Priscila tinha casa de César, casa de Ninfa, na igreja de Laodiceia, casa de Onesífero, casa mesmo, construção, nós estamos falando aqui. Casa de Carpo, Paulo mandou trazer os pergaminhos, o livro que ele deixou, ela entrou na casa de Carpo. Fala da casa de Arquipo, casa de Filipe, quando ele está voltando da viagem, passa lá, ele tinha umas filhas que profetizavam, Filipe era evangelista. Casa de Tiago, irmão de Jesus. Casa de Judas de Damasco, onde o Ananias foi lá orar para Paulo, Atos 9. Casa de Simão, curtidor de Pedro, estava hospedado quando recebeu o pessoal do Cornélio. Né? Casa de Cornélio, lá em Atos 10. Casa de Maria, mãe de João, casa de Lídia. São várias casas citadas, todas elas no Novo Testamento, a maioria que eu citei aqui. Né? O parapeito já falei, o terraço, vamos ver aqui. Casa de tijolo já falei. Vamos falar agora sobre os cômodos da casa, os quartos, as câmaras, vestíbulos. Daniel diz isso, que a casa dele também tinha janela. Ele estava orando no reinado do Medo-Persa, depois de Dario tomou o poder, na noite que caiu Belsazar, que ele interpretou o escrito da parede. Daniel 6 diz que no palácio havia então na casa dele janelas. Ele orava ali. As câmaras do tempo de Ezequiel, são muitas câmaras, são várias, do capítulo 40 ao capítulo 41. Falando de Elias e a morte do menino da viúva de Sarepta, né? Que tinha um cômodo lá, foi para lá. E depois fala que Acasias, filho de Acabe, caiu das grades do quarto que ele tinha de Samaria, do palácio real. Eliseu e o caso da Sunamita, que fez um cômodo para ele lá na casa, onde tinha cama, mesa, candeeiro e cadeira. Dorcas, quando Pedro faz lá a visita que Dorcas havia morrido, né? Costureira Dorcas. Então Pedro vai para o quarto alto e ora por ela. Como é que era a iluminação da casa naqueles dias? A iluminação é o seguinte, a lâmpada, ou a candeia, ou a tocha, ficava no velador, que era no local mais alto, na parte mais alta da casa. Ninguém pega uma lâmpada e vai colocar debaixo do alqueire. Um alqueire é medida, né? Uma coisa que fica no chão, um tamborzinho, assim, embaixo. Você põe ela no velador, né? Então não podemos confundir candeia com aquelas tochas das virgens, Mateus 25. Candeia é um aparelhozinho pequenininho, de barro, que tem um lugarzinho de pôr azeite e tem um lugarzinho de pôr pavio, que vai clarear, né? A palavra lâmpada é nir, no hebraico, aparece 42 vezes. Geralmente se refere àquela lâmpada do castiçal do templo, do candeeiro. A lâmpada que ficava aqui, ó. Cada lugarzinho desse tinha uma lâmpadazinha, uma lamparinazinha. É ali que é esse nome lâmpada, nir. Aí a palavra ner, pai de Saul, Saul filho de Quis, filho de Ner, quer dizer lâmpada, luz. Já a palavra candeia, lúquinos. Lúquina aparece 14 vezes no Novo Testamento, e a referência então é a candeiazinha de barro, né, que tem um tempo que queima o azeite, né, mais ou menos 45 minutos, e aí ele tem que tomar providência para colocar mais azeite. E tocha, já no hebraico, é a palavra lapide. A tocha mais famosa são as tochas de Gideão, né? 300 cântaros vazios com tochas dentro. Quebra tudo e faz aquela grande festa. Os seres viventes também de Ezequiel, o aspecto deles era como semelhante a tochas de fogo queimando. Sansão também tem um episódio com tochas, quando ele pega as raposas, 300 raposas, amarra no rabo e põe uma tocha em cada um e põe fogo na seara dos filisteus. Então, é isso aí. Agora, as lâmpadas das 10 virgens de Mateus 25, a palavra é outra, lampás no grego. E quer dizer uma chama abastecida com óleo. É como se pegasse uma cana de sopro, uma coisa de uma vara e põe um monte de pano na frente, embebeda aqui no azeite e põe queimar. Dura mais ou menos 40 minutos, 1 hora. E aí você tem que embeber e dar de novo para continuar o fogo, né? Então, essas aí, as 10 virgens, são diferentes da candeia e diferentes da lamparina. Essa daí está Mateus 25, aparece 5 vezes. João 18,3 diz que foram prender Jesus com tochas na mão. Atos 28, falando lá do cenáculo, lá na reunião de Troade, quando o Eutico desceu e caiu morto, eram essas tochas queimando, aquela fumaça inebriante, derrubou o Eutico, né? E Apocalipse 4,5 diz que 7 tochas de fogo diante do trono são 7 Espíritos de Deus. Muito bem, vamos parando por aqui para a nossa aula e vamos voltar na próxima aula então. Fica na paz, tchau, tchau.